Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, RTX 3080, quem comprou, comprou e quem não comprou, não compra mais. Elas estão esgotadas, acabaram em todos os lugares. Bom, na verdade é o seguinte, tem ocorrido um terrorismo de que as placas estão esgotadas. E até aqui no Brasil posso estar enganado, mas nenhuma loja de fato estava entregando as placas, pois todas que estavam à venda estavam em pré-venda, e a previsão de entrega era para quase daqui um mês. Vamos dizer assim, lá pela metade de outubro aproximadamente a entrega. Então, o que nós percebemos? Que já está ocorrendo um movimento que leva o público a crer que as placas estão esgotadas, sendo que, na verdade, aqui no Brasil elas nem chegaram de fato. Mas falando em nível mundial, sim, muitas lojas estão com seus estoques zerados, isso é fato. Só que isso se deve a alguns detalhes. A Nvidia, ela conseguiu criar uma espécie, vamos dizer assim, de aura em torno da arquitetura Ampere. E o público está sendo bombardeado com o fato de que, por menos da metade do valor, você tem 30% a mais de desempenho que antes você tinha com uma tão desejada 2080 Ti. O problema é que, em função do que ocorreu, que ainda está ocorrendo no mundo, a demanda de consumo acabou ficando reprimida. E tivemos também problemas produtivos que levaram alguns itens a dispararem de preço, assim também, que até um bom exemplo são as fontes, e outros itens que, por sinal, vão reduzir muito de preço, que no caso os SSDs e as memórias RAM. Então, tem esse outro detalhe também. Nós vivemos em um tempo onde o consumismo é incentivado. E se antes a ideia era de que as coisas fossem duráveis, hoje é que se um novo é lançado, você precisa trocar, você tem que trocar. Mesmo que o seu atual, produto, não importa que você tenha, ainda lhe sirva. E nesse aspecto, o marketing das empresas é especialista em em implantar isso na mente das pessoas. Vamos dizer assim, eles colocam o famoso nice to have nas pessoas. Me digam uma coisa, vocês achavam mesmo que a Nvidia liberou o Ray Tracing das GTX 1060, isso, estou falando das 1060, em diante, porque bateu um ato de altruísmo nela, que ficou com pena das pessoas que ainda não tinham trocado suas placas para uma RTX? Bom, ela poderia ter feito isso talvez só para a linha 1660, que já era da arquitetura Turing. Mas não, ela trouxe isso para toda a linha 10 em diante a partir da 1060, ou seja, 1060, 1070, 1080 e suas versões TI. Claro que não foi altruísmo. Ela quis dar, na verdade, foi uma amostra grátis. Ela quis que o público tivesse uma degustação do Ray Tracing. Para alguns, o Ray Tracing pode não fazer diferença, mas muita gente valoriza gráficos. E a iluminação, de um modo geral, é o que traz vida nos filmes, nas fotos e, claro, nos games. Só que isso funciona tipo aquela degustação de internet rápida por 3 meses, ou aqueles canais adicionais também que os provedores dão assim, por X meses você tem tais canais. O que acontece? Nós temos aquela situação, então, que você tem uma placa que empurra bem os jogos, mas sem Ray Tracing. Existe ainda um outro cenário, que é aquele que
se a sua placa roda a menos de 120 frames por segundo, 120 FPS, então ela é ruim. Mesmo que você tenha um monitor de 60 Hz tubão, 60 FPS é lixo agora. Você tem que ter 120, 144 ou mais FPS. Então o que acontece? Nós temos diversos pontos que ficam batendo no público, martelando a cabeça das pessoas. Que se você não tiver, você é inferior, você não está desfrutando do melhor, você está tendo um desempenho inferior porque não tem este lançamento. E é assim que as empresas mexem com o seu ego. Exatamente. E muitas vezes você compra porque você precisa massagear o seu ego. Ah, eu tenho. Ah, o meu PC roda a 632 frames por segundo, a 632 FPS. Mas o cara não joga porcaria nenhuma. Toma pau a rodo nos jogos. Não é uma GPU melhor que vai te tornar um jogador melhor. Agora, se você tem recursos e pode comprar a cada lançamento o melhor, o top, tá tudo bem. Sensacional que você pode. Show! Muito legal. Só que isso não é a realidade da maioria. Então, o que acontece? As pessoas se colocam em armadilhas. Será que colocar 5 mil, 6 mil reais no desespero em uma placa de vídeo é saudável? O cara tá comendo miojo, atrasando aluguel, cartão de crédito explodindo, mas tem um PC top. Agora, voltando à questão específica do esgotamento das 3080, um fenômeno que está acontecendo lá fora, que na verdade já vem acontecendo com muitos lançamentos de eletrônicos, são pessoas que usam bots, na verdade, enfim, scripts, para fazer compras automáticas de determinados produtos assim que eles estiverem disponíveis nos sites de venda. E normalmente a intenção qual é que é? É de arrematar a maior quantidade possível, ou seja, várias unidades de um certo produto, lançamento, com o objetivo de revendê-los depois em sites de leilões. E a bizarrice que acontece é que eles vendem, no fim, esses produtos por preços muito superiores do que o preço, vamos dizer, o preço real das lojas. E o pessoal paga por isso. Ou ainda tem uma outra variante disso aí, os espertos, né, que fazem esse procedimento, esse processo todo, eles até na hora que eles anunciam seus produtos nos sites de leilão, como leilão, eles usam até contas fakes deles mesmo para turbinar o leilão de modo que o preço do produto que eles estão anunciando suba, fazendo com que o real interessado acabe pagando mais caro ainda por achar que de fato ele está numa disputa. Porque daí entra aquela questão ainda do ego que eu comentei. Nossa, eu tenho que ganhar esse leilão. Então as pessoas às vezes ficam cegas nesse nível. Ela quer muito produto e fica completamente cega. Outro ponto que entra nessa questão do esgotamento das 3080 é que os fabricantes, enfim, ASUS, MSI, enfim, entre outras, eles alegam que estão, de certa forma, atrasados. Por quê? Porque digamos que a NVIDIA ela acelerou o processo de lançamento das suas novas placas. E isso até, de certa forma, explica a confusão que teve um pouco ali com relação ao novo conector de energia, de que ia vir só as placas Founders, as outras não iriam vir, teria que ter um adaptador, o conector não foi de fato padronizado, né, ele não tem o registro de padrão ainda feito, no caso registrado perante aos órgãos, então isso mostra que de fato, enfim, ocorreu um certo, vamos dizer, um atropelo, talvez por parte da NVIDIA, que deixou os fabricantes meio perdidos, talvez. Mas, de qualquer forma, não tem o porquê de ter um desespero em torno disso. As placas vão chegar e a produção vai normalizar. Isso é claro. Obviamente, vai existir um movimento aqui no Brasil que os preços vão dar uma inflada por causa da escassez.
aliado ao fato de que existem muitas placas da série 20 e da série 16 nos estoques. E tem um detalhe, essa tática da escassez ela funciona muito bem, porque ela mexe com a pessoa. Eu não vou conseguir comprar, então eu tenho que ter. Se tem pouco, eu tenho que me atirar e comprar logo. Isso é tática. Isso é uma tática utilizada. Compre logo, aproveite. E esse desespero, enfim, que está tendo, enfim, pelas placas, pelas 3080, vai levar, de certa forma, as pessoas a consumirem também as placas antigas. Porque a pessoa quer comprar. Ela quer esse lançamento. E junto, o marketing está trazendo aquela mensagem. As placas antigas vão baixar. Enfim, veio a placa nova, mas a gente está sendo bombardeado direto. As placas antigas vão baixar. Elas estão baixando. Então, o que está acontecendo? O preço das 20, da série 20, por exemplo, da série 16, nem baixou direito. As placas mal tiveram uma redução percentual, se for analisar. E as lojas estão dizendo que são promoções espetaculares, sensacionais. Me digam uma coisa, vamos ser sensatos. Vocês acham mesmo que pagar, sei lá, 4.100, 4.500, 5.000 reais em uma RTX 2080, ao invés de 5.500 em uma 3080, que tem entre 50% e 80% mais de desempenho, vocês acham que isso realmente é uma promoção? 4.000, 4.500 reais numa RTX 2080? Vocês acham que isso é promoção mesmo? E outra coisa, pensem na chegada das 3070, que já estão chegando agora em seguida nas lojas. E das 3060 Ti que vão vir nas próximas semanas também. Então, pensem comigo, vocês acham mesmo que é promoção de verdade os preços das placas da série 20 e 16 que estão sendo mostrados agora? E o importante é o seguinte, não se desesperem, porque as coisas elas vão seguir um pouco infladas, elas seguirão infladas. Porque tem um detalhe, não se esqueçam que a versão com mais memória da 3080, digamos uma 3080 Ti, também já está no forno. Essa placa já está saindo, já é sabido que tem uma versão que vai ser lançada uma versão com mais memória. Mas só não foi anunciada logo no evento de lançamento. Essa placa já está ali, já está no forno, já está por sair. Então o que acontece? Esse desespero todo está acontecendo em torno da 3080 porque nós só temos, vamos dizer assim, uma placa, um modelo, vamos dizer. Claro, não estou falando dos diferentes fabricantes, mas estou dizendo, nós só temos um chip gráfico lançado, então está todo mundo focado nele. Não houve uma divisão da atenção, assim dizendo, porque a 3070 foi prevista por apenas um mês depois. Então, assim, temos o dólar alto, sim, isso é fato, mas o aumento de preço, vamos dizer, além dos valores que em princípio já apareceram das placas aqui no Brasil, lá fora, mas principalmente aqui no Brasil, esse aumento, assim, ele vai ter um limite. Principalmente quando a produção e o fornecimento das placas estiver de fato normalizado, quando as placas chegarem efetivamente aqui no Brasil e a produção estiver normalizada. E tem um detalhe, quando as placas chegarem aqui, a produção lá fora já vai estar ajustada. Esse que é o ponto. Então, logo a coisa já vai estar devidamente vamos dizer assim, acertada. Então, pessoal, não entre em desespero. Se você não consegue chegar financeiramente nas 3080 agora, não cometam o erro de embarcar nas promo fakes. Não entrem nessa barca furada. Então, assim, esperem o restante da linha chegar, a 3070, 3060 Ti, enfim. Esperem as placas da AMD. Ou seja, não entrem nessa história de que a linha 20 baixou de preço. Ela não baixou de verdade, o custo-benefício não está bom. Então, pessoal, deixa o que vocês acham. Deixem aqui nos comentários. Por hoje é só. Like no vídeo, inscreva-se no canal, ativem o sininho e até a próxima!